aquilo que você sente aparece no seu rosto. Isso é verdade? É uma verdade antiga, né? Todo mundo sabe disso. O rosto não esconde emoção. Se você está seriamente amolado, aparece no seu rosto. Agora, amolado é uma palavra muito vasta, não é? Como é que é amolado? Você pode estar com raiva. Se você está com muita raiva, o seu rosto altera. Às vezes não é raiva, é vergonha. Se for vergonha, mas vergonha assim no sentido de passou uma vergonha danada. Por exemplo, você deu um fora danado, verdadeiro, e todo mundo viu. Você olha assim e fala, nossa, não tem jeito de escapar. Aí o seu rosto mostra uma linha de sofrimento que é capaz de ser, se não for a maior de todas, é uma das mais altas demonstrações de sofrimento. Você vê isso muito quando, por exemplo, um jogador de futebol famoso, que acerta o gol muitas vezes, por exemplo, Cristiano Ronaldo, artilheiro lá do time dele, né? E ele é considerado o melhor jogador do mundo. Foi no ano anterior, foi várias vezes. E agora está sendo o melhor do mundo, tá? Fazendo misérias lá no time dele, tá? E num jogo ontem, ele foi bater um pênalti. Bom, pênalti é 3/4 de gol para qualquer perna de pau, né? Agora, para um jogador de alta categoria que fura gol de fora da área, longe de qualquer ângulo, na hora que é pênalti, não tem jeito daquele sujeito perder. E o Cristiano Ronaldo foi bater o pênalti e errou. Agora, eu estou contando isso para chamar a atenção para o rosto dele. Na hora que ele viu que ele tinha errado, ele pôs um rosto que não dá para imitar. Eu fui tentando ver como é que foi o rosto dele. Não sei imitar. Foi um rosto, me deu muita pena dele. Não tem nada a ver com o pênalti que ele bateu, com o time dele se prejudicou por causa disso, ou o outro time levou... Não me interessa nada disso. Eu estou interessado aqui na emoção dele. Aquela emoção que ele teve ali foi altamente dolorosa. Porque na hora que o indivíduo desse está jogando, ele interpreta que o mundo todo está vendo. Porque a televisão está lá, né, mostrando. E o time é famoso. Num campeonato, já no final do campeonato, 1 bilhão de pessoas estão vendo isso. E ele errou uma bola que ninguém erra. E ele não podia errar, e errou. Nossa, que vexame. Para ele, visto por ele. Ele que estava achando isso. Então ele pôs um rosto de tanto sofrimento, que só de ver me deu pena. Falei, coitado. Esse tipo de emoção que ele está tendo aí agora é daquelas que eu não gostaria de ter de jeito nenhum. Eu tive destas emoções aí algumas vezes. Mas teve um dia, eu estava numa escola que tinha um alto nível de interesse social. Lá tinha um grêmio dos estudantes, diretoria dos estudantes, tudo dirigido, comandado pelos estudantes. Grêmio é dos estudantes, né? E que fazia uma reunião
todo sábado, porque tinha aula no sábado de manhã. Então, todo sábado, das 10 ao meio-dia, era sessão do Grêmio. Obrigatória. Todos os alunos tinham que ir. Então, eram 600, 700 alunos. Todos, era um salão enorme, né? E tinha lá uma diretoria que dirigia. Todos os professores iam, direção da escola. Era um negócio muito sério. E agora havia uma sessão literária. Os alunos eram previamente escalados para apresentar trabalhos, assim, posturas artísticas, literárias, musicais. Qualquer tipo de arte podia. Mas a maioria falava. Agora, o bonito, o bacana da atração da sessão era que, antes de cada aluno se apresentar, e lá tinha uma tribuna própria, onde a gente ia, se apresentava alto, assim, na frente de todo mundo. E então o indivíduo ficava muito exposto, muito visto por todo mundo. E antes de os alunos se apresentarem, eram nomeadas 2 pessoas para fazer a crítica. Olha só, para fazer a crítica. Então, 2 pessoas que geralmente eram mais experimentadas, para fazer a crítica da apresentação do sujeito. E eles analisavam tudo. Analisavam desde a postura, a gesticulação, a voz, a fixação visual, se ele olhava só para um lado, só para um grupo. Tudo quanto era erro de oratória era denunciado ali. E naquilo que ele ia bem, era falado também. Se ele falou com voz boa, se ele falou com naturalidade. E eles elogiavam as vantagens do indivíduo, mas não criticavam os defeitos. Eles só apontavam. Mas não precisava criticar, né? Se apontar o defeito da gente. Então, o que todo mundo morria apavorado era o medo da crítica. E isso era muito bom porque ensinava os alunos a se apresentarem em público. E todo mundo era obrigado a apresentar. Não de uma vez, mas tinha sessão todo sábado. Então, durante o ano, todos tinham que passar por lá 2, 3 vezes cada um. E tinham. Bom, isso não era o pior, não. O pior é que, antes de começar, nomeava os críticos e tudo, e aí convidava uma pessoa da sala para ser o orador de improviso. O orador de improviso tinha que, ao final, ir lá e fazer um discurso de improviso. Sem olhar, sem falar, sem olhar em papel nenhum, tinha que falar. E aquilo matava a gente de medo, né? Então, eu, de tanto medo que tinha daquilo, que eu preparei uma série de assuntos. Falei, se me chamar, eu chego lá e improviso uma daquelas que eu decorei, né? De medo. E a turma, depois que terminava a sessão do Grêmio, o comentário geral de todo mundo era o Grêmio, né? E se tinha alguém que fez feio lá, era muito criticado e tinha um negócio do bullying, né? Aqueles craques sem fazer bullying com a gente, eles faziam penosamente, imitavam a gente, desenhavam a gente, caricaturavam a gente, fazia indiretas e todo mundo ria, né? Então a gente passava muita vergonha. Quer dizer que o Grêmio era um perigo. E quando eu cheguei lá, eu fui para lá, assim, de outra escola, né? Vi aquilo, falei, nossa, onde é que eu caí?
estou perdido aqui, né? E aí, para escapar de uma onça, qual é o melhor remédio, hein? Hein? É perder o medo da onça, né? Se você tem que lidar com onça, a melhor coisa que você faz é perder o medo de onça. Senão você está perdido. Mas eu não sabia disso não, mas aconteceu comigo por acaso. Eu fui convidado. Bom, tinha na diretoria do Grêmio lá, só de alunos, tinha uma moça que era presidente da comissão executiva do Grêmio. Era esta comissão que escalava os alunos para falar. Era a turma da comissão executiva que escolhia os assuntos, o tema que o cara tinha que falar e o que ele ia fazer. E não pode mudar o tema, não. Quando mudava, era muito criticado e pagava multa. A multa era posta numa caixinha que ia para uma instituição de caridade. Lá tinha um pessoal lá que ia lá recolher as multas. E lá naquela escola tinha muita multa. E a gente botava o dinheiro na caixinha da multa e... Quer dizer que não era imoral o negócio da multa, não. Era uma punição pesada, que ninguém gosta de pagar, não. Mas quando a gente está em apuro, a gente paga feliz, hein? Escapa de outros problemas. E então, tinha uma moça que era presidente da comissão executiva e ela veio me convidar para fazer parte da comissão executiva. Não era um negócio eleito, era um negócio convidado. E essa turma da comissão executiva está lá, né, junto com a diretoria lá, e fala muito, né? Fala, a gente chama, a gente lê o nome dos alunos e tal, e a gente é que fala ali. E eu morria de medo de falar, mas para isso eu não tinha medo, porque eu sabia o que era para dizer e tal. E aí eu comecei a falar naquilo lá. E aquilo me deu uma coragem, eu virei um discutidor lá no Grêmio. Discutia com os outros. E outra coisa, lá no Grêmio o tratamento era igual ao da política, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados. Né? Era igual. Tinha que chamar de Vossa Excelência e tinha que pedir a parte para falar. E se ganhasse a parte, a pessoa tinha 3 minutos para falar. E se ele falasse fora do assunto para o qual ele pediu a parte, ele era punido. Tinha multa e tinha crítica. Ele era punido. Então, isso é disciplina para obedecer as regras. Então, o indivíduo quer falar, se alguém está falando, ele pede uma parte. Se ele ganhar, ele levanta e fala alguma coisa coerente com aquilo que está sendo dito e justificou a parte. Aí passa, jeito lá. Agora, pode dar o a parte ou não. E quando não dá, tem 2 casos ainda. Daqui um pouquinho. Ou então dou a parte agora, ou então não dou a parte hora nenhuma. Então, isso era permitido para quem está falando. E tinha também pedir pela ordem. Quando um aluno levanta a mão e fala, senhor presidente, pela ordem. Na Câmara dos Deputados ele fala, questão de ordem. Questão de ordem. Na Câmara dos Deputados, Senado e tal, né? Agora, lá no nosso Grêmio não tinha questão, não, era só pela ordem. Quando fala pela ordem, aí o presidente para tudo e dá a palavra para aquele. E o que ele vai falar tem que ser muito importante, para justificar, parar tudo e falar. Diferente da Câmara dos Deputados, que eles pedem pela ordem toda hora só para poder falar uma besteira qualquer e fica por isso mesmo. Bem, assim que funcionava o Grêmio.
Então eu fui pegando valentia lá e tal, e aquela coisa, e fui me desenvolvendo. E até espontaneamente eu me oferecia, eu falava. Discutia, discordava, pedia parte, criticava, fazia o diabo lá, né? Com o passar do tempo, né? Então eu tinha uma turma que me admirava e tinha uma turma que não gostava de mim. Por causa da minha língua. Porque eu feria, eu falava, eu agredia e tal, né? Teve um dia que eu decidi declamar uma poesia. Pessoal de gente declamava, né? E eu sabia umas poesias, decorei. E a poesia que eu fui declamar chamava-se Vozes da África. Vozes da África. Quer dizer, da África. De Castro Alves. E é comprida para burro. É a África reclamando com Deus porque ela é infeliz e as outras irmãs dela, a Europa, a Ásia, a América, são todas muito melhores do que ela. E ela, depois de expor por que as irmãs dela estão melhores, ela fala, mas eu, Senhor, eu triste, abandonada, isso é a África falando, no meio dos desertos, desgarrada, perdida, marcho em vão, se choro, bebe o pranto, areia ardente, talvez para que meu pranto, ó Deus clemente, não enxergues no chão. Olha, aí ela clama, a Europa é uma beleza e tal, xinga a Europa, rainha e cortesã, xinga a Europa de cortesã. Cortesã não é igual a prostituta não, mas é perto. Eram as pessoas elegantes, que vendiam o corpo, mas eram pessoas de cultura, e de arte, e de beleza. Então elas eram alugadas pelos nobres para animar as festas. E depois elas já ficavam lá com o chefe lá, né? Por isso que era cortesã. Então tem muitos negócios de cortesã na história da humanidade, nas óperas. Tem muito. Nas peças de teatro. Nas histórias, nos romances, né? Muito comum naquele tempo, da Idade Média para frente, né? E então eu fui declamar a poesia Vozes da África, que a poesia é bonita mesmo, e dramática. Eu treinei, eu tinha tido aulas de dramatização no primário, com poesia, sabia, tinha aprendido, que a professora insistia muito, ensinava muito a gente. Então eu tinha aprendido. E declamava um drama, né? E eu fui declamar. Agora a pergunta é, qual é o seu interesse em espontaneamente declamar uma poesia dessa? O interesse era exibição, não era? Autogratificação. Faz um negócio desse, fica famoso, né? Então eu fui todo valente para lá, declamar a poesia, e comecei, ia indo, mas a poesia é comprida para burro, nossa, é comprida mesmo. E quando chegou lá adiante, eu esqueci uma palavra do verso. E na hora de falar, eu estava empolgado falando, na hora que a palavra faltou, eu parei assim no meio da frase. E quando eu parei, eu senti o perigo. Aí a emoção tomou conta de mim, aí que eu não lembrei mesmo. Aquela palavra podia até colocar uma outra no lugar que ninguém notava. Mas eu fiquei parado.
Na hora que eu fiquei parado, veio aquela cara do Cristiano Ronaldo lá. O apuro que eu fiquei. Falei, nossa, eles vão me matar. Aí eu fiquei transtornado. Um professor muito meu amigo lá, foi lá ao meu lado e falou, gente, com licença, ele não está passando bem. Pelo meu rosto ele viu, eu não estava mesmo bem, não. Eu ia desmaiar ou sofrer um trem ali. E ele chegou perto de mim e falou assim, respira, respira. E eu respirei. Na hora que eu vi a proteção dele e que eu escapei pelo lado da doença, né? Aí eu estava salvo. Eu podia até parar ali. E se você quer parar? Eu falei, não, eu quero continuar. Aí ele falou assim, ele já está melhor, vai continuar. Aí eu continuei. Dali para frente. E continuei e tal. Como eu estava muito melhor, né? Eu continuei e tal. E recuperei o fôlego e terminei. Bem, dramaticamente, bem e tal. Terminei. Mas a crítica foi implacável. O crítico fez gozação. Ele fez gozação e ele começou a falar, bom, ele ia indo bem, mas na hora que chegou aqui, ele esqueceu a poesia e começou a rir. Falou desse jeito. Ele esqueceu a poesia e começou a rir. Aí todo mundo riu. Não riram exatamente de mim, não. Riram mais pela graça que o rapaz fez, né? Mas aproveitaram para rir um pouco também de mim, porque eu tinha esquecido mesmo. E aluno é implacável. Criança, né? Toda criança e jovem, eles são implacáveis. Implacável. O erro dos outros eles não perdoam, eles matam. Me mataram ali naquela crítica. E aquilo lá doeu lá na hora, mas não teve consequência pior nenhuma. Né? Saiu de lá, levei uns 2, 3 dias de gozação e tal. Mas aí o pessoal se dividiu. Tinha uma turma que me defendia, assim, tirando o erro, vocês viram o resto como é que foi bom? Alguns falavam isso. Um deles, um colega lá, da minha sala, falou assim, vocês viram como é que o resto foi bom? E outra coisa, aquele erro, vocês pararam para pensar por que foi? O erro não foi porque ele ficou muito emocionado, não? Se você ficar emocionado, você não esquece também, não? Então, houve esse tipo de conversa. Mas, enquanto isso, eles estavam falando de mim. E algum lá tomava a palavra para dizer que não era isso, que eu sou cachorrão mesmo e tal. Aqueles troços, né, de gente. Então, esse foi o pior fiasco que eu já passei na minha vida. Agora, vindo de hoje, eu sou obrigado a admitir que aquilo me fez um bem danado. Aquele fiasco me fez um bem danado. Primeiro, ele matou metade, ou pelo menos 1/4 da minha arrogância. Eu era muito metido, muito mais do que eu sou hoje. E eu hoje sou quase intragável, né? Mas, naquele tempo, nossa. E matou uma boa parte da minha arrogância. Arrogância é excesso de confiança na gente. Aí a gente pensa que é o tal. Melhor aluno da escola. Eu tirava nota altíssima, né? Nota melhor. Tinha opção de homenagem, recebia prêmio. Então eu pensava que eu era o tal. E na hora daquele fiasco lá, eu não era o tal. Eu era um otário. Que vergonha. Na hora que eu pensava em ter qualquer tipo de valor, eu lembrava daquilo e Hoje eu ainda fico pensando se
a espiritualidade amiga não terá me ajudado a errar aquela poesia. Considerando o bem que aquilo ia fazer para mim em termos espirituais. Se você fosse pai de... Assisti um filme um dia desse, onde um pai tinha dois filhos e uma filha. Todos jovens, já estilo universidade, entrando na universidade e tal. A menina já tinha se formado lá, graduado num curso pré-universitário, tipo universitário, né? Mas ainda pensava em ir para Harvard, para Yale, para Stanford, Califórnia, uma das universidades. Né? E os meninos estavam naquela idade ali, quase universitária e tal, mas muito ricos. E eles eram todos muito preguiçosos e muito desrespeitadores e muito incompetentes. E o pai viu aquilo e falou, meu Deus, o que eu faço? Aí ele teve uma ideia. Ele combinou com um amigo dele e tal, e fez uma programação exata lá, certo é que a casa dele, uma certa hora que ele estava lá, chegou a polícia, ameaçando prender ele e os filhos, porque eles eram todos sócios da empresa lá, e acusando lá de não sei o quê, e um golpe que houve lá na bolsa e não sei o quê, e ele perdeu tudo, e eles estavam na miséria, e o amigo ajudou a família a fugir pelos fundos e levaram os carros, fecharam, lacraram a casa, ele não tinha nada. Aí a turma fugiu, os telefones foram todos bloqueados, cartão de crédito tudo bloqueado. E o pai falou assim, eu não estava prevendo um negócio desse, gente, nós não temos para onde ir, e vocês têm algum dinheiro aí, os meninos? Tem cartão de crédito, não tem dinheiro, né? Ninguém tinha quase nada, e aí o pai falou assim, ó, tem lá no subúrbio, tem uma casa, já está tudo planejadinho, uma casa lá velha para burro, eles foram para lá. Chegaram lá, a casa estava desmontando a janela, a água não saía, e eles entraram lá, e ele fez isso, assim, vou com os meus filhos dar uma de pobre para eles aprenderem a virar gente. Quando eles viraram gente, eu conto para ele a história e nós voltamos para casa. E ele deixou os negócios tudo engatilhado e tal. E ele ainda telefonava, quer dizer, ele ficou comandando por detrás, mas lá na casa arrumaram as roupinhas mais humildes e tal, e vocês têm que trabalhar, não tem jeito, eu já estou velho aqui, eu não vou arrumar emprego. Vocês, e os 3 filhos saíram para procurar emprego, a menina orgulhosíssima, pedantíssima, arrumou emprego de garçonete lá num restaurante, e todo mundo tirava um sarro nela, e ela não sabia servir, e todo mundo brigando. E o rapaz arrumou emprego de chofer lá, para levar, para transportar uns negócios lá numa van. E o outro menino arrumou um emprego lá no escritório, onde a chefe tirava um sarro nele o tempo todo. E eles foram levando a vida assim, na pobreza, e quando chegava tinha que botar o dinheiro todo em cima da mesa para comprar as coisas para casa. E a comida era ruim, era pouca, e eles passaram, foi apuro, viu? A moral que esse filme quer mostrar é que a dificuldade fortalece o caráter da pessoa. O indivíduo pobre
que tem que lutar para ganhar a vida ali, ele se desenvolve como trabalhador, como eficiente na produção de serviço. Coisa que os ricos não fazem, porque eles não precisam. Então eles não treinam, eles aprendem a sentar lá no escritório e telefonar e transferir dinheiro e tal. É isso aí que eles aprendem. E são super acostumados com tudo quanto é comodidade e com tudo quanto é direito. E o dinheirão por detrás compra mais direito. Então os ricos têm uma grande facilidade de perder completamente a encarnação. Por isso que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Entrar no céu significa ter o prêmio de uma encarnação bem lucrada, de uma vida na terra com proveito, porque uma vida, uma encarnação na terra, uma só, bem vivida, bem aproveitada, ela propulsiona o sujeito para frente espiritualmente, de modo assim muito importante. Esses indivíduos que aproveitam tudo que eles deviam aproveitar na encarnação, quando eles desencarnam, eles são recebidos em festa, lá na cidade espiritual de onde eles vieram. Recebidos com festa municipal. E eles são, assim, louvados com sinceridade e apreço e carinho pelos amigos e conhecidos. E todo mundo, até quem não conhece, ainda olha para ele e fala: oh, minhas parabéns, oh, beleza. Quer dizer, quem que não gosta disso? Aí o sujeito lá, ele agora é colocado em atividade. Porque ele era trabalhador para danar lá, né? Então ele chega lá, ele não é preguiçosão, vai gozar a vida, não. Vai trabalhar. Só que é dali para frente. Vai ter um serviço de proeminência, de prestígio, de valor lá no além. Serviço ativo, né? E programar, daí para frente, os programas dele são de progresso, cada vez maior. Ele vai voltar para a Terra em outras condições, programadas para ele lucrar mais e 4, 5 encarnações dessas, o indivíduo está no segundo escalão já. Não está mais aqui no primeiro escalão acima de nós, não. Já está no segundo. Ler o livro Nosso Lar? Nosso Lar? Quase todo mundo leu, né? Quem não leu, ouviu falar. Tem no Nosso Lar um negócio que me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu li aquilo. A mãe do André Luiz. Ele chegou lá e procurou a mãe dele. Ah, cadê minha mãe e tal? Aí alguém falou: sua mãe não mora aqui não. E a cidade onde ele foi, onde o André Luiz foi, é muito boa. Nosso Lar. Nosso Lar é uma das melhores cidades aqui, no primeiro escalão, né? Aqui acima. Nosso Lar é no limite do umbral, dali para lá já é o plano maior. E lá a cidade, a descrição da cidade que está no livro, é uma cidade modelo, uma cidade ideal. Cidade-estado, chama. Não é país, é uma cidade, mas que tem governo próprio. Não tem exército. Lá não tem briga assim, né? Então, se eu, por exemplo, caísse numa cidade como Nosso Lar, quando eu desencarnasse, eu me consideraria como tendo ido para o céu. De tão boa que é a cidade lá, tão legal. Agora, o André Luiz chegou lá e perguntou pela mãe dele.
E aí alguém falou assim, a sua mãe não mora aqui não. Eu disse, mora onde? Mais para cima. Ele não sabia onde que era, mas falou, mora num plano maior do que esse. É noutra dimensão, ela não mora aqui. E não tem mais nada, não tem mais conversa sobre isso não. Eu é que fiquei me perguntando, para onde será que ela foi? Por que ela foi para lá? O que será que ela fez aqui na Terra que ela foi para cima do nosso lar? No livro não tem muita descrição sobre o que a mãe dele fez, não. Só tem as poucas informações, dizem que ela era dona de casa e sofreu muito com o pai dele. Sofreu muito com o pai dele, que era durão e materialista, né? Então, se ela sofreu muito, aí eu fiquei pensando, ela sofreu muito igual quem? Eu conheço um monte de esposas aqui nesse mundo que sofrem muito. E eu não vou longe não, é só pegar as mulheres da minha família. Começa com a minha mãe. O que eu vi é minha mãe sofrer dentro de casa. Principalmente com meu pai. E minhas irmãs, eu vi as minhas irmãs casadas todas penando com os maridos e constantemente chorando. Eu tenho opção de irmãs, porque eu sou, já falei isso 300 mil vezes, sou o 17º filho da minha mãe. Então eu tenho um monte de irmãs. Não estão todos vivos assim, não. Muitos morreram quando eram criança, mas sobrou um mundo ainda. Né? No meio de 17 pode morrer gente à vontade, que sobra muita gente. Então eu tinha umas irmãs que eram mais estudadas do que as outras, que aquelas que... Mas todas elas, meu pai deu um curso de formação. Elas só se casaram depois de formadas. E casaram, um monte casou por lá. Agora, 2 escaparam. Não digo escaparam do casamento, não. Elas escaparam de lá, da corriola normal ali, né? E estudaram mais, foram para São Paulo e tal, e se formaram por lá em carreira mais avançada. Uma fez doutorado. E essa que fez doutorado não casou nunca, nunca. A vida dela foi profissional. Ela foi troço lá na Universidade de São Paulo, ela... fez doutorado nos Estados Unidos, depois foi trabalhar na USP. Então ela estava com a carreira de primeiríssima. Né? E a outra trabalhava na Universidade de São Paulo também, formou-se lá e tal, e ficou lá fazendo um serviço profissional lá e essa casou. Casar é um negócio interessante. Todo mundo tem um impulso para casar. Não tem jeito de não ter. Quem não tem ao natural o impulso de casar, é porque ou tem algum tipo de doença cerebral que não deixou ele ser normal, ou porque quem não quer casar, né, de jeito nenhum, tem uma doença, tem um defeito qualquer. Porque não é normal, todos os normais querem casar. Bom, hoje em dia, com o tipo de vida social que os homens e as mulheres estão levando, o casamento está menos comum do que antes. Mas ainda tem gente casando todo dia em grande quantidade. Porque o normal é querer casar. Por causa do impulso. Esse impulso, eu já estive me perguntando. Eu não pude ler em lugar nenhum,
quando eu não leio em lugar nenhum, eu fico me perguntando como é que explica aquilo e arrumo uma explicação minha, para mim. Não é para os outros, não é para mim. Essa daí eu arrumei uma explicação para mim, porque eu não li em lugar nenhum. Por que que o indivíduo tem um impulso para casar? Esse impulso eu acho que é divino. Vem da sabedoria divina. Porque se não puser um impulso no sujeito, ele não casa. Ninguém casa. Porque ele vê os outros casamentos que estão mal sucedidos, maioria. Então você fica com medo, né? Vou casar, nós trem é gelado. Mas acontece que ele tem um impulso magnético, eletrobiomagnético. Na falta de explicação melhor, eu vou apelar para campos de força, né? Um cinturão magnético. Quando ele vê uma pessoa do outro sexo assim, e não é qualquer pessoa do outro sexo que atrai a gente. Mas tem um grande número que atrai só porque é do outro sexo. Ou tem um grande número de mulheres que são atraentes para os homens. Mas nem todas. Não é porque é a mulher que atrai, não. Tem que ter uma conjuminação eletromagnética. E quando o sujeito bate o olho numa que conjumina eletromagneticamente, ele sabe que ele quer aquela pessoa. E não sabe explicar por quê. É um troço magnético. Então, eu acho que isso é divino. Porque isso é que impulsiona para o casamento. Porque agora, a pessoa lá, a dama, é a mesma coisa. Ela também tem um magnetismo que quando ela encontra par naquele tipo de eletromagnetismo, ela se interessa pelo cara. Muito, assim, instantaneamente. E nem sempre uma pessoa por quem a gente se interessa, ela devolve o mesmo interesse. Nem sempre. E quando não devolve, aquele que quer fica muito doido, querendo. E fica querendo, e vai, e faz o que pode, e se a mulher repele ostensivamente, o cara deixa para lá. E ele pensa assim, no dia que nasce um sapo, nasce uma sapa. Se essa não me quer, tem uma que vai querer. E tem mesmo. Porque tem uma leva de mulheres que tem eletromagnetismo que combina com aquele cara. Porque combina com aquele, e igual ao dele também tem uma leva de outros que vão atrair. Porque se tiver 300 mulheres com o mesmo eletromagnetismo que eu só posso casar com uma, né? E os outros? Vão casar com quem? Com outros caras que têm o mesmo eletromagnetismo. Mas tem que ter. Não é afinidade, não é porque você sabe cozinhar, não é porque o cara tem o cabelo cor-de-rosa, quer dizer, não tem motivo conhecido. O conceito bate o olho, ele quer aquela. Agora, quando o sujeito bate o olho e quer, e ela bate o olho e quer o mesmo cara, aí é fogo. Eles se atraem muito e podem casar ou sofrer. Se não dá certo casar, eles penam. Mas depois aparece um outro do mesmo eletromagnetismo, ela passa a gostar do outro. Porque o cinturão magnético existe, ele está lá com a pessoa, né? E isso explica também coisas estranhas que acontecem. Porque às vezes o indivíduo passa solteiro procurando um tempão e não acha uma que conjumina. Aí ele acaba casando com uma outra que não conjumina. Mas ele tem um impulso para casar e ele acaba casando com a outra.
E na hora que ele está casado com a outra, aparece uma que tem magnetismo com ele. Isso aí, se não fosse o Espiritismo para explicar, eu ia ficar muito bravo com Deus. Você não ficaria? Enquanto eu podia, o senhor não botou a gaja lá. Agora que eu não posso, o senhor traz ela. O que é isso? Não gosta de mim, não? Né? Mas, com a explicação espírita, a gente entende as duas coisas. Inclusive, entende o tal do cinturão eletromagnético. Com reencarnação. Porque aí para trás, nós vivemos muitas vidas, né? Quantas vidas você teve? A cada 150 anos você está na Terra vivendo. Então, quantos 150 anos existem em 5.000 anos? Em 10.000 anos? Em 20.000 anos? Em 1 milhão de anos, que é o tempo que você anda aqui por volta da Terra, por aqui. Como gente. Quanto deu? Diz o André Luiz que de 1 milhão de anos para cá dá para ter 10.000 encarnações. 10.000 vidas na Terra. Então você, em cada vida você convive com uma porção, um homem, convive com uma porção de mulheres. E eu tive um monte de pessoas que eu conheci e não tinha nenhum interesse por elas, aquele interesse magnético, mas tinha grande amizade com elas. Eram pessoas muito boas, muito bacanas, não queria namorar não, mas queria ser amiga, eram amigas mesmo. E moças, tem muitos amigos também e tal. Pois bem, estes amigos no futuro vão ter uma ligação magnética. Magnética. E quantas ligações magnéticas você já teve? Você já deve ter tido dezenas. Todos devem ter tido dezenas. Eu tive mais de dezenas. Quase todas não deu em nada, mas tive muitas. E muitas nem chegaram a saber que eu tinha nascido. E muitos chegaram a saber, mas não me quiseram. Agora, quando está casado, aí aparece uma que é magnética e quer a gente. E aí, se o sujeito não é espírita, ele tem uma tendência muito grande para aceitar. Se ele é espírita, não quer dizer que ele é mais forte, não. Quer dizer que ele sabe mais. Porque no espiritismo tem informações sobre isso. Tem uma poesia do Cornélio Pires que fala assim. Cornélio Pires pelo Chico Xavier. Quer dizer que é a lição espírita. Fala assim, se uma afeição de outras vidas vem de novo ao nosso olhar, a situação em que se esteja é uma lei a respeitar. Quer dizer, quem é espírita e leu isso, tomara que não apareça nenhuma magnética para mim. Porque se aparecer, vai ser dureza. E aparece. E é dureza. E o Cornélio Pires continuou falando assim, isso vale para mulher e para homem. Viu? Mulher e homem é a mesma coisa. Mulher casada também pode encontrar um sujeito magnético com ela e ela sentir uma atração enorme por ele. Interessante é que mulher tem muito mais facilidade de não aceitar a provocação magnética. Homem tem dificuldade de não aceitar. Ele acha que perdeu a oportunidade. Se ele não aceitar, ele se sente prejudicado.
homem. Mas também tem uma mentalidade sexual muito distorcida. Todo homem tem, né? Mulher não. Mulher, tanto que mulher não se apaixona por ninguém por olhar e ver. A atração feminina não é visual. A do homem é. Por isso as mulheres também precisavam perdoar os coitados dos homens um pouco mais, né? Porque eles são visuais. Ele bate o olho e fala, nossa, olha lá. Só de bater o olho. Coitado, está em perigo e ele não é culpado. É um troço que vem de dentro dele. Se a mulher tiver condescendência, ela, às vezes é a esposa, que vê o marido esquentar por uma outra que passou, ela deve rir e ajudar ele, assim, lá, bem, vai lá. Aí ele cai e se vai, não, que isso, tem você aqui. Então. Porque não convém ir. Cornélio Pires fala assim, em toda parte do mundo, se a mulher larga o dever, ele não devia ter falado mulher, devia ter falado pessoa, porque para homem é igual também. Então, por minha conta, eu vou trocar por pessoa. Em toda parte do mundo, se a pessoa larga o dever, deserções, crimes, suicídios são fáceis de aparecer. Olha só, o que é perigoso num relacionamento extraconjugal não é só o ato do sujeito ir lá e se interessar pela outra e tal. Não. O problema é o comprometimento espiritual. Porque o sujeito precisa de perguntar assim, o que é que eu vou ganhar se eu for atrás dessa moça? Às vezes a moça é solteira. O cara é casado. Às vezes, a moça, ele é casado. E ela pode ser solteira ou casada. Em nenhum dos casos convém para ele. Para ele que não convém. Porque ele fala assim, o que é que eu vou ganhar se eu for lá e der certo? Vou ganhar o quê? O nome da resposta é complicação. É isso que você vai ganhar. Complicação. Cornélio Pires fala no livro. O livro onde ele escreveu isso chama-se Conversa Firme. Cornélio Pires fala isso lá. Ele fala assim, o triângulo afetivo nunca se forma a contento. E termina sempre na vida em trio de sofrimento. Quer dizer que se o cara perguntar assim, eu vou lá e ganho o quê? Assim, você ganha umas coisas boas, superficiais, e ganha umas coisas ruins, profundas. Você quer isso mesmo? O triângulo afetivo não se forma a contento, não tem jeito. Porque mesmo que dê tudo certo, e ninguém descobre, está tudo certinho, gostoso e escondido. Deu certo, não é? Lá dentro do sujeito, porque quase sempre o homem é culpado, viu? Quase sempre é o homem que dá de cima. A esposa, quando descobre, quase sempre ela fica com raiva da outra, que ela chama de sirigaita. A outra lá, aquela biscate lá. Ela que veio atrás do meu marido. Não é não. A outra lá é uma coitada. O homem, o marido é que é o culpado. Ele é que foi. Ele é que fez quase tudo. Mas não tem um caso em que a mulher vai atrás e faz tudo? Até que tem. Mas sabe qual é a porcentagem? 1%. 2%. Os outros 98% ou 99% é o homem que vai atrás. Todos os casos que eu já vi,
o homem que foi atrás. Nunca vi nenhum, nem no meu consultório, onde eu vejo isso muito. Não teve um caso em que a mulher que foi atrás. Nunca vi. Mas pode ser que tenha. Vamos anular, não. E o Cornélio Pires ainda fala mais. Como é que ele fala? Cumpra o dever que abraçou, alegre, calmo, sereno. O que é dever que abraçou? É o casamento. Cumpra o dever que abraçou, alegre, calmo, sereno. Pois o sexo com remorso é melado com veneno. Cornélio Pires. Sexo com remorso, melado com veneno. Cumpre o dever que abraçou, alegre, calmo, sereno. Pois o sexo com remorso é melado com veneno. Você quer comer melado? Fala, quero. Fala, tem veneno. Fala, então não quero. Agora, qual que é o veneno? Qual que é o veneno? Ah, a coitada da sua mulher, fala, se ela não ligar, ela não sofre nada. E não perde nada também. Se ela não ligar. Agora, o marido dela, o tal que fez a coisa, ele tem dois tipos de perda. Primeiro, ele falta com a lisura afetiva com a esposa. Esse é o primeiro erro dele, que vai doer espiritualmente nele lá. Porque o que mata é o espiritual depois. Não é que a mulher brigar, não. Isso aí é pouco demais. Mulher, quando resolve punir o marido, ela erra feio. Não devia fazer isso de jeito nenhum. Sofra numa boa, minha filha. Deixa esse negócio. Não lute. Ah, é meu. Não faça isso. Se você soubesse o que é 10 mil anos diante de uma existência. Uma existência diante de 10 mil anos não é nada. E 10 mil anos é nada também. Passa logo. Você vai perder uma existência por causa de um... Que besteira. Se for a mulher... Leva isso numa esportiva muito boa. Para você triunfar. E outra coisa... O marido, ele vai e volta. Porque lá onde ele vai, não segura. Tem convivência lá. E convivência gera agastamento. E acaba. E ele descobre que a boa mesmo era a mulher dele. Porque ela tinha várias coisas boas, diferentes do corpo. Porque a gente não pode casar com o corpo. Quem casa com o corpo está enrolado. O corpo desgasta. O corpo serve para atrair. Mas depois de um tempo desgasta. Todo mundo vai desgastar e ficar menos atraente. E cada vez menos atraente. Homem e mulher. Mulher mais, porque o homem só liga para atração. Então se casou só com o corpo? Não. Tem mais duas outras coisas importantíssimas que deviam ter sido avaliadas para você conviver com essas duas. E o corpo, na medida que vai desgastando, vai também reduzindo o interesse dos dois. Mas o resto não desgasta. As outras duas características que são importantes na convivência, essas podem melhorar sempre, se as pessoas souberem viver. E aí podem desenvolver uma grande afeição. E uma pessoa com quem a gente tem uma grande afeição,
conviver com ela é uma delícia. Homem ou mulher, afeição. Sexo é um negócio passageiro, importante na reprodução. Esse negócio de dividir a humanidade em heterossexuais e homossexuais é uma besteira. É uma tolice. Que importância tem para mim se o meu amigo se diverte mais com um colega do que com uma colega? Que importância tem para mim? Não pode ter nenhuma. Se é uma pessoa ligada aqui com afeto, e o que é importante na vida é o afeto. E naquela poesia lá, o Cornélio Pires ainda tem mais um versinho que ele termina jocosamente, mas significativamente. Ele fala assim: recorde o antigo ditado de valor singelo e raro: quem a paca cara compra, pagará a paca caro. Quando o sujeito faz uma distorção matrimonial, ele está comprando uma paca cara. E ele vai pagar essa paca caro. Quem a paca cara compra, pagará a paca caro. Lembra disso. Para ajudar. Agora, o pior de tudo mesmo é... E outra coisa, não precisa casar, hein? Olha, a lesão emocional não pode. E não precisa casar. Às vezes o sujeito é solteiro e arruma uma namorada. Ele está aqui, arruma uma menina para namorar ele ali. Então ele agora está namorando a menina. E vai namorando, e ele é muito bom e muito agradável e tal. E hoje em dia, então, que começou a namorar, já tem logo intimidades. Então tudo que a moça tem de mais íntimo e de mais salutar no contato, ela oferece para ele, e eles se enrolam, né? E esse envolvimento aqui, emocional forte, liga muito os dois. E compromissos emocionais não se desfazem. Se agora ele fala assim: olha, fulana, ele, né, o garanhão aqui, ó, e ela, a donzela, é o símbolo feminino e o símbolo masculino, né? Então, se o garanhão aqui fala assim: olha, não estou mais gostando de você, não posso te enganar, aquela atração, aquele calor, aquela coisa que eu tinha, não tenho mais. Então, você me desculpa, o que você quer fazer? Eu não quero te ofender, não quero te magoar. Aí a mulher toma um susto danado, né? Eu já vi isso centenas de vezes. A mulher toma um susto danado e ele fala assim, aí ela fala: não, então então vou embora, então vamos terminar. Ele assim: mas vamos terminar amigavelmente, eu não quero te ofender. O sujeito chegou para mim no meu consultório assim, me contou o caso, assim: eu não quero adquirir karma nenhum, você vê, ó. Eu estou falando com ela, estou sendo sincero e estou terminando com ela amigavelmente. Eu assim: querido amigo, não tem essa de não quero karma. Karma não é um troço que a gente descarta dele. Não tem. Você já adquiriu karma. Mas como? Eu não gosto mais, o que eu vou fazer? Assim, não é da minha conta, não fui eu que inventei isso, não pergunte para mim, não. Eu só sei que ela agora vai sofrer muito, e essa dor dela toda que ela passar, debita tudo na sua conta. Assim, mas houve muita mulher que me mandou embora e eu ainda gostava dela. Assim, debitou na conta dela. Pensou o quê? Mulher não paga conta? Mulher não tem karma?
poeta Silva Ramos tem uma poesia que fala assim: o fidalgo ao partir diz à jovem senhora: eu sou teu, tu és minha. Espera-me, querida. Longe, ergue outro lar, vence, altera-se, olvida. Ela afoga em suicídio a mágoa que a devora. Olha aí, ó. Cornélio Pires falou lá que deserções, crimes e suicídios são fáceis de aparecer. Em problemas emocionais afetivos, crimes e suicídios são fáceis de aparecer. Se essa menina que você terminou aqui suicidar, você está frito. Lá na poesia, o Silva Ramos continua falando: falece o castelão, no além vê a noiva esquecida. Ela suicidou. E ele agora vê a noiva esquecida. Desencarnada e aflita, ela é uma sombra que chora. Suicídio. Está sofrendo para burro. Ele, desencarnado, né? Remorso brutal. Ele pede outro berço e quer trazê-la agora em braços paternais ao campo de outra vida. Ele que quer, porque ele não tem paz. Ele pega a suicida lá e leva em braços paternais. O tempo avança, ei-los de novo em cena. Ele, o progenitor, ela, a filha pequena, a crescer retardada, abatida, insegura. Ela suicidou. Hoje ele em tudo é sempre o doce pajem dela. E a noiva de outro tempo é a filha triste e bela, agarrando-se ao pai nos traumas da loucura. Além de ser retardada e o diabo a quatro, ela ainda era louca. Suicidou. Como é que vai ser outra encarnação? E ele lá, o pai. O pai carregando a menina para baixo para cima, louca, retardada, insuficiente, incompetente, alheia. Tem síndrome de Down, tem síndrome de Hamburg, tem síndrome de hidrocefalia, tem o diabo a quatro que pode ter. É tudo suicida. Essas crianças super doentes, é tudo suicida. E a mãe e o pai, quem que é? É o noivo, a noiva lá de trás que tapeou lá. Ó. De modo que tapeia, larga a sua mulher aqui e vai atrás da outra ali. Ó. É gostoso esse negócio de magnetismo, né? Uma moça bonita dessa, vai lá. Mesmo que dê tudo certo, tem o envolvimento emocional. Vai ter uma hora que um dos dois não quer mais. E aquele que não quer começa a ter aversão pelo outro. E quando a aversão surge, o sujeito às vezes não tem coragem de falar que não quer mais. Ele fica dando desculpa para não querer. Mas não fala que não quer. Se tiver que falar, ele fala que quer. Mas não quer. E aí não mostra querer e não... vi... Quantos maridos eu vi? Uns 300. Que estão com a esposa, mas não tem mais nada a ver com ela. Não quero saber dela. E estão com umas e outras por aí, mas não quer saber. E a esposa está lá. Se ela aguentar numa boa, ela sobe e ele desce. No livro Nosso Lar, tem uma parte onde o André Luiz foi visitar a mãe dele lá em cima, lá no lugar onde ela estava. Mas ele foi em sonho. No sonho,
ele deixou o corpo dormindo lá na cama, o corpo espiritual, porque ele já estava desencarnado, né? Ele deixou o corpo espiritual, o corpo astral lá, ó, e saiu em outro corpo por dentro daquele, chamado corpo mental. E foi, pegou uma canoa lá, alguém levou ele de canoa e tal. Ele não sabe explicar como é que foi. E ele chegou lá, numa casa, e lá que morava a mãe dele. Ele não conta nada que ele viu lá. Ele só conta o que aconteceu com a mãe dele. A mãe dele sentou com ele e falou com ele uma opção de coisa, dando conselho para ele. E uma das coisas que ela falou é que a vida continua, meu filho. Nós todos aqui temos problemas para resolver. Eu própria tenho problema. O seu pai está no umbral. E ele foi um companheiro meu. Ele me fez sofrer muito lá. Mas ainda foi companheiro meu. E eu me sinto no dever de ajudá-lo, de modo que eu vou nascer e trazê-lo como filho. Depois no livro Os Mensageiros a história continua. Ele tem o resto da história, ela programando a reencarnação e tal, para trazer o pai. Porque ela morava lá no lugar onde ela tinha poder, né? Ela era de outro plano superior. Então ela estava programando a reencarnação dela para trazer o pai, para tirar ele do umbral, para ver se conseguia salvar a pele dele. Esses homens gaviões que andam por aqui, garanhando aí, abusando das emoções de moças, às vezes lindas, levianas e desprotegidas. E levianas. Então elas aceitam envolvimentos. E depois levam a pior. E os garanhões espertos usam, abusam e vão embora. E as donzelas traídas e machucadas se envolvem emocionalmente com o namorado que não a quis. E esse envolvimento emocional é doído, porque ele vaza para o lado de lá. E aí, na outra encarnação, nós temos aí um pai carregando uma filha doente a vida toda. Ou uma mãe com um filho ou uma filha doente, paralítica, como eu conheço muitas mães. E a mãe ali cuidando dia e noite. Teve uma mãe que falou para mim, no consultório, falou para mim: "Ah, professor, eu não aguento mais." A filha dela. A filha era muito aleijada, muito deficiente, e ela ia levar comida para a filha metia a mão na bandeja assim, ó, e jogava nela, e ela tinha que ter e ficava lá, sem saber o que estava fazendo. A filha não fazia por mal. E ela assim: "Seja lá o que for, eu não aguento mais ficar com aquela menina." Falei assim: "A senhora não tem uma irmã para dividir com a senhora um pouco, uma parenta assim?" Assim: "Não tem, filha única." "Não tem dinheiro para botar ela em alguma clínica?" Porque a senhora não dá conta. A senhora fica lá na clínica com ela, vai lá e tal. Assim: "Não tem dinheiro." Ninguém aceita uma pessoa dessa. Que clínica, que lugar que aceita? Aceita por muito dinheiro. Então a pessoa tem que carregar a cruz. É o karma. Na outra encarnação, era uma moça leviana que fez a outra suicidar. Tomou o namorado da outra. E tinha 3 ou 4 namorados, mas tomou da outra. Às vezes da irmã. E a irmã suicidou. Pronto, na outra encarnação. Isso aqui são casos dolorosos. Mas nós precisamos de compreender que nós não estamos aqui nesse mundo passeando. Nós viemos aqui para viver 100 anos e aprender a viver corretamente. Como é que você está vivendo? Você está guiado por uma noção de dever?
a sua vida. E outra coisa, dever não é só cumprir o dinheiro, ganhar o dinheiro, levar para lá e não ter outra mulher. Não, dever é afeto. Você trata os seus parentes com cordialidade, com doçura, com camaradagem, com entendimento, com carinho. Você trata com carinho, muito carinho, os seus parentes. Porque é aí que você está crescendo. Porque você nasceu para aprender a conviver bem. Se você está convivendo bem, está muito bom. Agora, o que eu tenho visto é os parentes tratando-se indiferentemente. O maior nível de indiferença que eu conheço é dentro de casa. Pais, filhos, irmãos. É com indiferença. Não tem afeto, não tem aquela coisa de olhar com ternura e falar, oi, passou bem, dormiu bem de ontem para hoje. Sua noite foi gostosa. Que bom. Dá um beijo. Né, irmã? Você faz isso? Quem não faz? Nós estamos perdendo uma oportunidade ótima de treinar afeto em casa. Não estamos treinando. E às vezes até quando se a pessoa faz uma coisa errada lá, a gente fica seriamente ofendido. Fala, poxa, você não devia ter feito isso. Poxa, mas que você fez? Olha aí. Aí, ó. O oposto do afeto. Diante do erro. É assim que você trata o erro dos outros? Do seu parente? Com desgosto, grande desgosto. Você nasceu, não foi para ter desgosto e tratar mal os outros, porque o outro perturbou o seu sossego. Você nasceu para aprender a conviver bem diante de qualquer provocação. Você está vivendo, está aprendendo isso? Está usando isso? Bom, gente, vamos encerrar. Eu esqueci de avisar vocês que hoje não era eu que vinha, não. Vinha um outro, mas o outro não pôde vir hoje e pôde vir a semana que vem. Semana que vem era eu que vinha. Mas como o outro não pôde vir hoje, é um moço de Belo Horizonte, um bom orador, vem de Belo Horizonte, que ele fala muito bem. Então, foi trazido aqui na região. E nós, naturalmente, aceitamos a oportunidade de trazer o orador de fora aqui para falar para nós. E vem justamente segunda-feira que vem. Era a minha palestra, eu vim hoje. Eu anunciei uma palestra para a semana que vem. Que foi aquela lá das 17. Vou falar só 8. 8 o quê? Maneiras de... Não lembro, não. Maneiras de quê, Alcide? Você estava aí, você lembra? Você estava aí, você lembra? É o quê? Não lembra também, não? Você estava aí, não lembra, não? De viver bem, é melhor. As 7 frases, as 8 frases... que não deve dizer nunca, né? Não vai ser semana que vem não, porque naquela eu não venho. Vai ser na 4ª semana. Semana que vem o orador, né? E na outra também é outra pessoa. Então só na última segunda-feira deste mês que eu venho para fazer aquele assunto lá. É na 4ª semana, né? Ah, tem 5? Que droga, o que você fez com as segundas-feiras? Você aumentou uma? Eu sabia que você ia querer falar na 4ª. Eu ia querer? Não, eu falo segunda e quarta, né? Mas então tá bom, gente. Encerramos por aqui. Estou muito agradecido pela oportunidade que eu tive de conversar um pouquinho. E vocês... muito agradecido a vocês por terem ouvido com bondade e com paciência. Ninguém fez bullying comigo porque eu esqueci a poesia.
ninguém brigou comigo, ninguém me... Então estou muito contente, muito alegre, muito agradecido. Quero abençoar seu coração. Eu estou aprendendo isso, sabe? Jesus não falou para a gente pedir bênção para os outros. Ele falou para a gente doar. Sai por aí e ganha bastante coisa boa. Ele não falou isso. Sai por aí e doe bastante coisa boa. Isso que ele falou. Quero abençoar vocês. Basta falar isso. Quando a gente abençoa, é só falar. Quero abençoar você. Porque é o desejo, né? É com o pensamento. Desejo que vocês todos estejam cada vez melhor. Em todos os aspectos. É isso por hoje. Obrigado. Muito bom, então vamos encerrar aqui o trabalho. Quero convidar os nossos irmãos para estarmos juntos no fechamento do trabalho, trabalhando um pouquinho com o pensamento, irradiando desejos bons. É uma oportunidade boa que você tem toda segunda-feira de ajudar com o pensamento. Se fizer isso, é muito bom para você. É muito melhor do que você pensa. Porque no momento que a gente está com o pensamento desejando o bem dos outros, naquele momento ali você está ligado com a mais alta espiritualidade que você pode, pela sintonia normal. Então é isso, vamos ligar. Ligar com Jesus significa, vamos orar desejando o bem dos outros. Durante o tempo que estivermos desejando, estaremos nos ligando com a espiritualidade maior. Não é liga primeiro e ajuda depois, não. É ajuda e então liga por causa disso. Vamos juntos, sinceramente, orar. Senhor Jesus, eu quero muito aprender a me ligar com o Senhor. Eu nunca soube. Sempre eu falava com o Senhor pedindo alguma coisa. Custou para mim aprender que não é este o caminho. Eu tinha que me ligar com o Senhor através daquilo que o Senhor ensinou, que era ajudar os outros. Quando eu estivesse ajudando, eu estaria ligado com o Senhor. E eu não entendi isso. E venho passando pelos séculos sem ajudar ninguém. Ai de mim, meu Senhor. Agora que eu estou aprendendo sobre isso, eu me sinto até constrangido de chegar diante do Senhor sem ter feito quase nada. Mas daqui para frente eu quero mudar. Ainda agora, nesse instante, vou aproveitar para pensar o bem dos outros. Vou começar pensando o bem das pessoas aqui nesta sala. Aqui existem muitas pessoas que estão necessitadas de uma vibração boa para poder ajudar lá dentro do corpo a corrigir algum problema de saúde. Eu não sei se a pessoa vai sarar, mas eu sei que eu vou querer isto, querer que ela sare. Eu fico pensando nas energias boas que tem aqui, mas o principal é pensar que eu posso aumentar um pouquinho o coeficiente das energias boas, doando o que eu tenho. Eu tenho boa vontade, embora não tenha valor, mas junto com o Senhor, Senhor Jesus,
eu tenho coragem de doar energias que não vão prejudicar. Quero que as minhas energias, cheias de uma intenção boa, caiam sobre as pessoas aqui presentes. E todas as pessoas recebam e absorvam para corrigir dificuldades orgânicas que possuam e principalmente para ajudar na mente, na linha do pensamento, porque se o seu pensamento for bom, só bom, nada de mal pode acontecer com você. Então vamos tomar essa decisão agora, de melhorar a nossa linha de pensamento. E o nosso pensamento vai de um tipo de situação para outra. O que é que eu quero? Que o meu pensamento seja corajoso, otimista, compreensivo, piedoso, compassivo, solidário. Quero olhar para as pessoas pensando no que elas desejam para serem mais alegres e verificar o que é que eu posso fazer para que elas consigam isto. Às vezes eu posso ajudar a pessoa a conversar. Ela às vezes quer falar e aparecer um pouquinho e eu não deixo, porque eu estava querendo falar e aparecer eu. Mas se eu souber que eu posso ajudar o outro a conversar e aparecer um pouquinho, aí eu estarei ajudando de um jeito que pouca gente está sabendo que deve. Ai, meu Senhor, ajude-me a ajudar. Eu tenho boa intenção, mas eu esqueço. Na hora que eu lembro, a oportunidade já passou. Eu quero viver diariamente sem esquecer de que o objetivo é ser útil aos outros. Senhor Jesus, na tua bênção, eu sei que eu vou conseguir isso. Ainda agora quero que todos aqui consigam voltar para suas casas em segurança e em alegria. E tratar os seus parentes de modo melhor, com menos indiferença, com mais afeto. Eu quero muito isso. Senhor Jesus, quero abençoar os meus parentes, porque eu devo muito a eles. Devo muito a cada parente que me quer bem. Aquele bem que o parente me quer, me ajudou, me serviu, foi útil para mim. E eu não sei se eu já paguei para eles, nunca paguei. Tem hora que eu sou bravo com os parentes, sou exigente, fico querendo que eles sejam isso e aquilo para me agradar. Era eu que tinha que ser isso e aquilo para agradá-los. Senhor Jesus, permite que eu viva melhor lá no meu serviço, com os empregados, com os meus patrões, com os meus colegas. Permite que eu ande por aí afora, vendo pessoas necessitadas, em toda pessoa que eu encontrar, e eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Permite que eu abençoe o Brasil, Senhor. Às vezes eu amaldiçoo o Brasil, eu fico bravo com os corruptos e fico xingando o Brasil. Não vou fazer isso mais. Vou abençoar sempre o Brasil, meu país querido. E vou abençoar o meu planeta. A Terra é um planeta abençoado. Estou feliz de morar aqui. Quero abençoar as pessoas desse mundo com o maior carinho. Senhor Jesus,
na tua bênção, que cada pessoa desse mundo tenha mais alegria, e mais uma linha de amor mais verdadeiro, porque isso vai trazer felicidade ao coração. Por agora, Senhor, eu te agradeço muito por mim. E em nome de todos os outros aqui, eu te agradeço por eles. Porque a nossa vida tem sido melhor. Podia ser muito pior. Agradecemos-te, Senhor, por hoje, por todo dia, por tudo. Obrigado, Senhor. E que assim seja.